Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula da Língua em Foco e hoje a gente vai falar sobre o sujeito, que é um termo essencial da oração. Então, sujeito é o ser ou aquilo a que se atribui a ideia contida no predicado. O predicado também é um outro termo essencial da oração. O predicado é tudo aquilo que é dito sobre o sujeito. E o sujeito é o ser ou aquilo a que se atribui a ideia contida. É um ser, mas também é aquilo porque pode ser um objeto, pode ser um lugar, pode ser um ser não animado. Então, é o ser ou aquilo a que se atribui a ideia contida no predicado. Então, quando eu digo o pai foi trabalhar, quem foi trabalhar? O pai. Queremos dormir agora. Quem quer dormir agora? Nós. Alice e Mariana viajaram para o Chile. Quem é que vai viajar para o Chile? Alice e Mariana. Então, todos os termos destacados são os sujeitos da oração. Como identificar o sujeito? Então, o sujeito aparece habitualmente, nem sempre, antes do predicado. Quando ele aparece antes do predicado, ele está na ordem direta da oração. Sujeito, verbo, predicado. As perguntas quem, o que e que, feitas antes do verbo, facilitam a identificação do sujeito, assim como eu fiz nos últimos exemplos. Então, Felipe conseguiu o primeiro lugar na competição. Quem foi que conseguiu? Felipe. Então, Felipe é o sujeito. Então, o sujeito ele pode aparecer na maioria das vezes antes do predicado, mas também pode aparecer numa ordem inversa, ou seja, depois do predicado, ou bem como no meio do predicado, de forma intercalada. Então, antes do predicado, que seria o que nós chamamos de ordem direta. Esta remodelação custará muito dinheiro à empresa. Então, o que custará muito dinheiro à empresa? Esta remodelação. Na ordem inversa, custará muito dinheiro à empresa esta remodelação. Ou de forma intercalada. Muito dinheiro à empresa, esta remodelação custará. Então, o sujeito ele pode assumir várias posições dentro de uma oração. Quais são os tipos de sujeito? Nós temos dois tipos, os que são determinados, os que vão... Na verdade, nós temos 5 tipos de sujeito, mas a gente classifica 3 tipos de sujeito como sujeitos determinados e 2 tipos de sujeitos como indeterminado. Determinado porque é possível identificar quem é o sujeito na oração e indeterminado porque não tem como determinar quem é o sujeito da oração. Então, no sujeito determinado, quando a gente consegue precisamente identificar o sujeito, nós temos 3 tipos, que é simples, composto e desinicial, conhecido também como sujeito oculto. O sujeito simples é quando aparece apenas um núcleo relacionado ao verbo. E o que seria esse núcleo? O núcleo é a principal palavra do sujeito. Então, quando eu digo a professora saiu da sala, quem foi que saiu da sala? A professora. Quem é o núcleo do sujeito? Professora. Então, se tem só um núcleo, é sujeito simples. Assim como nos demais exemplos, hein? Pedro esperou sua mãe na porta, os alunos estudaram para o teste e elas gostam de sorvete de morango. O sujeito composto é quando aparece 2 ou mais núcleos relacionados ao verbo. Então, eu e ela fomos ao cinema. Quem foi para o cinema? Eu e ela. Quem é o núcleo ou quais são os núcleos desta oração? Eu e ela. Eu, pronome pessoal do caso reto, e ela, pronome pessoal do caso reto.
Então, essas duas palavras são núcleos, então eu tenho aí sujeito composto. Da mesma forma como em Patrícia e Eduardo casaram-se ontem, e também quando eu digo que a alimentação equilibrada e exercício físico são essenciais para uma vida saudável. O sujeito desenencial é quando pode ser facilmente identificado através da desinência verbal ou por referência em outra oração, mesmo não aparecendo na oração de forma explícita. Então, o sujeito desinicial é aquele que ele vai estar ali presente dentro da oração, mas de forma subentendida, e você vai conseguir identificá-lo pela desinência verbal, muitas vezes. Então, quando eu digo fiz dieta durante 3 meses, eu digo que eu fiz. Então, esse eu está ali por trás do fiz. Então, a gente considera que essa oração é uma oração que tem sujeito desinicial. Da mesma forma, quando eu digo que gostamos de acordar cedo e correr na praia. Então, o nós, que é o sujeito implícito, ele está ali subtendido em gostamos, certo? E aí a gente consegue também identificar pela desinência verbal. Quando a gente fala de desinência verbal, eu estou falando desse mós, né? Então, quando eu tenho esse mós no verbo, eu estou querendo dizer que é a primeira pessoa do plural. Então, se a primeira pessoa do plural é nós. Da mesma forma, quando tem o verbo fiz, né? Que também faz referência à primeira pessoa do singular. O sujeito é indeterminado quando não está precisamente identificado. Então, quando o sujeito ele não está precisamente identificado, nós temos dois tipos. O que é indeterminado mesmo e o que nós chamamos de inexistente, que também é conhecido como oração sem sujeito. O sujeito indeterminado, o tipo de sujeito indeterminado, é quando não se consegue definir precisamente quem é o sujeito dessa oração. E como é que esse sujeito determinado ele vai aparecer nas orações, né? Como você identificar? Existem duas possibilidades de identificação. A primeira, de que o verbo ele vai estar na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência anterior. Então, quando eu digo querem que eu mude de apartamento rapidamente, você não sabe precisamente dizer quem é que quer que se mude, né, do apartamento, né? Querem. Quem é que quer? Você não consegue identificar. Da mesma forma como na outra frase, pediram apoio financeiro para ajudar crianças órfãs. Pediram. Quem é o sujeito dessa oração? Você não tem como identificar, certo? Da mesma forma como verbos na terceira pessoa do singular com a partícula passivadora si, certo? Então, gasta-se muito nas festas. Quem é que está gastando nas festas? Quem é o sujeito dessa oração? Também não é possível identificar. Da mesma forma, quando você diz precisa-se de ajuda, quem está precisando de ajuda, você consegue identificar o sujeito? Não. Então, nesses dois casos, você classifica como sujeito indeterminado. A oração sem sujeito, ou também conhecido como sujeito inexistente, as orações elas são formadas por verbos impessoais, né? Ou verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, no primeiro tipo, né? Verbos que indicam fenômenos na natureza, como os verbos chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer. Quando esses tipos de verbos aparecem, também não tem como você identificar quem é o sujeito. Então, todos os dias chove no final da tarde, é assim como na frase já anoiteceu. A gente não tem como identificar quem é o ser daquela, quem é o ser ou aquilo que está realizando uma ação dentro desta oração, certo? O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, vai fazer 5 anos que visitei o Canadá, assim como também faz 3 meses, desde a última vez que te vi também. Não tem como identificar nessas duas orações quem está realizando a ação, certo? E quando ocorrer o verbo haver com sentido de existir
ou indicando o tempo decorrido, também não tem como precisar quem é o sujeito da oração nas frases. Há pastéis de carne e de queijo e há várias crianças correndo no parque. Havia várias crianças correndo no parque. Então, só para a gente exercitar e concluir, vamos ver este exercício. Como se classifica o sujeito da oração? Andei correndo de um lado para o outro e não resolvi nada. Sujeito determinado simples, sujeito determinado composto ou sujeito determinado implícito, que a gente conhece como sujeito desinencial. Qual seria a resposta? Eu tenho aqui andei e também tenho lá resolvi, dentro também da outra oração. Então, ele é sujeito implícito, porque nós conhecemos como sujeito desinencial, ok? Eu andei e eu resolvi. E não resolvi nada também. Eu não resolvi nada, né? Então, nós temos aí um exemplo de sujeito determinado desinencial, ou também conhecido como sujeito implícito. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para o meu e-mail ou uma mensagem no WhatsApp. Fiquem com Deus.